Há filósofos que marcam épocas, e há aqueles que transformam para sempre o rumo do pensamento humano. Baruch Spinoza é um desses raros seres que, ao pensarem, fazem o mundo repensar-se. Imagine Amsterdã, meados do século XVII, um porto vibrante de comércio e ideias, onde o cheiro de imprensa, tinta e liberdade começava a se misturar ao aroma das especiarias orientais. Era um tempo de transição. A Europa saía das trevas medievais e caminhava para a luz da razão. Mas essa luz ainda ofuscava. Entre a fé e a ciência, entre Deus e a matéria, entre o céu e a terra, a humanidade ainda tateava em busca de um sentido. É nesse mundo em convulsão que nasce, em 1632, Baruch Spinoza, filho de judeus sefarditas refugiados de Portugal, fugidos da Inquisição espanhola. Sua família carregava na alma o peso da fé perseguida e, nos olhos, o desejo de recomeçar. Mas o jovem Spinoza, de olhar calmo e pensamento fulminante, não se contentava em repetir dogmas. Sua fé era outra, a fé na razão. Cresceu estudando a Torá, o Talmud, a filosofia judaica e os clássicos gregos. Mas logo a lógica de Descartes, a matemática de Galileu e a geometria do universo começaram a habitar sua mente. Ele queria entender Deus não pela tradição, mas pela evidência. E então, um dia, ousou pensar o impensável. E se Deus não estiver fora do mundo? E se Deus for o próprio mundo? A pergunta era uma revolução. Num tempo em que Deus era um rei sentado sobre o céu, Spinoza declarou: Deus é a natureza, e a natureza é Deus. Era a morte do Deus antropomórfico e o nascimento de um Deus infinito, impessoal, presente em tudo. Era também o nascimento de um novo homem, livre, autônomo, capaz de encontrar o divino no real e não no sobrenatural. Mas tal visão teve um preço. Aos 23 anos, Spinoza foi excomungado pela sua própria comunidade judaica. O Sherem, o edito de expulsão, foi duro e definitivo. Ninguém deveria falar com ele, nem ler seus livros, nem chegar perto de sua casa. Foi lançado ao silêncio, mas nesse silêncio encontrou a voz mais profunda de todas. Sem igreja, sem tribuna, sem público, sem púlpito, viveu de modo humilde, polindo lentes de microscópios e telescópios para sobreviver. Mas através dessas lentes via o universo como ninguém. Enquanto seus contemporâneos buscavam Deus nos céus, ele o enxergava na luz que atravessa todas as coisas. Spinoza morreu ainda novo, aos 44 anos de idade, de tuberculose, respirando o pó do vidro que polia. Mas deixou uma obra que poliu toda a própria consciência humana.
A ética demonstrada segundo a ordem geométrica. Um livro que, como um teorema do infinito, revela que a felicidade não está em vencer o mundo, mas em compreender o todo e viver segundo a sua necessidade. Baruch Spinoza, o filósofo solitário que entre Deus e o mundo descobriu que eles são um só. O pensador que fez da razão um caminho de luz e da liberdade um ato sagrado, e que, sem saber, reescreveu o significado da própria palavra Deus. Antes de seguirmos mais fundo nessa jornada pela mente de Spinoza, um pedido, ou melhor, um convite. Se você está aqui, é porque também procura o sentido das coisas, porque sabe que o conhecimento não é um luxo, é uma necessidade da alma. E é justamente isso que o canal Ágora faz. Traz ao seu alcance o pensamento humano, em sua forma mais pura, mais honesta e mais humana. Cada episódio é produzido com cuidado, pesquisa, dedicação e respeito ao intelecto. Uma produção e narração de Erivaldo de Mello, voz humana, natural e com a intenção de tocar tanto a razão quanto o coração, ou seja, de humano para humano. Por isso, se este conteúdo fala à sua alma, inscreva-se agora mesmo no canal Ágora. Curta o vídeo. Aqui a sua opinião importa. Então, deixe seu comentário e compartilhe com quem você sabe que também ama o saber. Esse simples gesto é o combustível que mantém este projeto vivo, levando conhecimento filosófico para todo o mundo, em qualquer idioma. E se desejar apoiar de forma mais direta, você pode contribuir financeiramente com qualquer valor. A chave Pix está no primeiro comentário fixado. É só copiar e colar. Você não está apenas ajudando um canal, está ajudando a manter a luz do pensamento acesa. Desde já, meu mais profundo agradecimento. Em um mundo de superficialidades, você escolhe o profundo. Em meio à velocidade, você escolhe o tempo da reflexão. E isso, por si só, é um ato de filosofia. Que o espírito de Spinoza, ou seja, o amor pela verdade, permaneça em cada um de nós. Muito obrigado. Canal Ágora. Venha e veja. Spinoza começa sua obra mestra, a ética demonstrada segundo a ordem geométrica, como um cientista do infinito. Não escreve como um teólogo, mas como um matemático da existência. Definições, axiomas, proposições, é o mundo pensando como uma demonstração. E logo na primeira proposição, ele nos desafia. Existe uma substância absolutamente infinita, que é Deus. Mas esse Deus não é um ser pessoal, nem uma consciência separada. Deus, para Spinoza, é a totalidade do ser. É aquilo que existe em si e por si e sem o qual nada poderia existir. Deus é a causa de si mesmo, não foi criado, não é externo ao mundo,
não age como um artesão sobre sua obra. Ele é a própria obra, a própria matéria, a própria lei. O universo é a expressão de Deus, não sua criação. E tudo o que existe é uma manifestação dele. Essa é a ideia central. Só existe uma substância. E tudo o mais são modos dessa substância. Ou seja, eu, você, os planetas, os pensamentos, as flores, a chuva, os sonhos, tudo é Deus se expressando em diferentes formas. Deus não pensa sobre o mundo, ele é o mundo pensando. Deus não age sobre as coisas, ele é o ato das coisas sendo. Deus não é um além, mas o próprio aqui. O sagrado não está no céu, está na existência. Por isso Spinoza é considerado um panteísta. Mas ele mesmo não usou essa palavra. Ele não disse que tudo é Deus, mas que Deus é tudo o que existe verdadeiramente. Nada está fora de Deus, nem a pedra, nem o homem, nem a estrela. Ser é ser em Deus. E é aqui que sua filosofia toca o místico com o rigor da ciência. Pois, para ele, compreender o mundo é o mesmo que amar a Deus. E amar a Deus é compreender o mundo como ele é. Necessário, infinito e perfeito. Se a primeira verdade de Spinoza é que somos expressões de uma mesma substância, a segunda é que cada coisa existe para permanecer sendo. É o que ele chama de conatos, a força interior, o impulso fundamental de cada ser para persistir na sua existência. O conatos é a essência do ser. Uma pedra, ao cair, procura continuar sua queda. Uma planta, ao brotar, procura crescer. Um ser humano, ao existir, procura viver, afirmar-se, expandir sua potência. É a lei interna do universo. A vontade de ser que habita tudo o que existe. Mas, para Spinoza, isso não é uma vontade cega. É uma tendência ao ser compreendida pela razão. O homem é livre quando entende seu conatos, quando reconhece sua essência como parte da natureza, e não como algo separado dela. A ilusão da liberdade, diz Spinoza, é quando achamos que somos causa de nós mesmos, que nossas ações brotam do nada, como decisões puramente voluntárias. Mas isso é ignorância. Agimos porque somos parte de uma rede de causas infinitas, um encadeamento necessário que nos envolve desde o universo até o nosso corpo. Ser livre, portanto, não é fazer o que se quer, é compreender por que se quer o que se quer, é entender as causas que nos determinam e, ao entendê-las, transcender a ignorância. A verdade liberta não porque nos dá poder, mas porque nos dá lucidez. Spinoza diz que a razão é o caminho da liberdade e que o homem livre é aquele que pensa, e que pensa não para julgar, mas para entender. Entender é amar, pois quando entendemos o mundo, vivemos nele uma ordem, uma necessidade que não é opressão, mas harmonia.
E nessa harmonia descobrimos a alegria de ser o que somos, um modo de Deus, uma expressão do todo. O conatus é, então, a raiz do amor próprio, mas não um amor egoísta, e sim um amor ontológico. Amar a si mesmo é amar o universo do qual somos parte, pois quem se compreende como expressão de Deus não se orgulha, nem se exalta. Ele participa, ele existe em plenitude. E é desse entendimento que nasce o maior dos amores, o que Spinoza chama de o amor intelectual de Deus. Não é um amor de emoção, nem de submissão, mas o amor que nasce do entendimento. O homem que entende a necessidade do mundo e reconhece que ele é parte de uma ordem infinita, sente um gozo profundo, um êxtase que não é místico, mas racional, o amor pela verdade. Nesse amor, o homem encontra sua paz, pois deixa de lutar contra a realidade e passa a fluir com ela. Deixa de temer o destino e passa a compreendê-lo como expressão do mesmo Deus que o habita. Essa é a liberdade suprema, não a liberdade de mudar o mundo, mas de aceitar o mundo como ele é, e assim amá-lo. Spinoza chama isso de salvação pela inteligência. E é essa a verdade profunda que se revela ao final de sua filosofia, que a beatitude, a felicidade, não é uma recompensa, mas um estado de compreensão. Ser livre é ser claro é ser uno com o todo. Deus, para Spinoza, não está nas palavras, nem nos templos, nem nas promessas. Deus está na luz que atravessa todas as coisas, na lei que move as estrelas, na alegria de entender o mundo tal como ele é. E o homem que entende isso, esse homem, diz Spinoza, é eterno. Um dos maiores abismos que a filosofia sempre tentou transpor é a separação entre corpo e alma. Desde Platão, a tradição ocidental habitou essa dualidade. O corpo como prisão, a alma como essência, matéria e espírito, terra e céu, o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural. Duas substâncias, duas realidades, duas existências irreconciliáveis. Mas Spinoza, com sua calma geométrica e sua clareza divina, rompe esse muro de milênios. Para ele, não existem duas substâncias. Há apenas uma, Deus, ou a natureza. E o que chamamos de mente e corpo são duas maneiras de perceber a mesma coisa. É como olhar para um mesmo universo por dois lados diferentes. O lado do pensamento e o lado da extensão. Mas a realidade é uma só. O corpo pensa, a mente é corpórea. Em Spinoza, a consciência é a expressão interior do que o corpo é exteriormente. Essa é uma revolução silenciosa.
Ele não nega a alma, ele a devolve ao mundo. Não nega o espírito, ele o encarnou na matéria. Não separa o divino do humano, ele os unifica na mesma substância infinita. Por isso, cada movimento do corpo é um ato do espírito. Cada pensamento é um gesto do corpo. E compreender essa unidade é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Spinoza diz: o que acontece no corpo acontece também na mente. E o que acontece na mente acontece também no corpo. Ou seja, não podemos pensar sem afetar o corpo, nem sentir sem afetar o pensamento. Somos um só ser, em duas dimensões. E é aqui, senhoras e senhores, que nasce sua concepção dos afetos. O homem é um ser de afetos, um ser que sente o mundo e é afetado por ele. Cada encontro, cada experiência, cada ideia nos afeta. E esses afetos nos tornam mais fortes ou mais fracos, mais livres ou mais escravos. Quando um afeto nos aumenta a potência de existir, chamamos isso de alegria. Quando a diminui, chamamos de tristeza. A vida, portanto, é um movimento constante entre a alegria e a tristeza, entre o aumento e a diminuição de nossa potência de ser. Mas o homem sábio, diz Spinoza, é aquele que entende os afetos, que não é arrastado por eles, mas os compreende em sua necessidade. A alegria, para ele, não é um acaso, mas um sintoma de compreensão, e a tristeza, uma sensação de limitação. O caminho é claro: conhecer os afetos e reconhecer as causas que nos movem. E isso é o que significa ser livre. A mente livre é aquela que entende seu corpo, e o corpo livre é aquele que é a expressão de uma mente clara. Não há mais conflito entre matéria e espírito. Porque, para Spinoza, a verdade é o harmonizar das partes em um todo coerente. E então, no mundo de luz filosófica, Spinoza eleva essa compreensão ao seu máximo. Se o homem é parte de Deus, e se sua mente e seu corpo são expressões de uma mesma substância divina, então cada pensamento é um reflexo do infinito, e cada gesto um ato divino. O homem deixa de ser um estrangeiro no mundo. Ele pertence. O seu corpo é natureza. A sua mente é Deus pensando em primeira pessoa. E assim, o que os antigos chamavam de alma imortal, Spinoza chama de eternidade do espírito. Não como um depois, mas como um agora permanente. O que é eterno em nós não é o corpo que morre, mas o entendimento que participa do eterno. Cada ato de compreensão é uma centelha de eternidade. E quando entendemos o todo, não como espectadores, mas como parte dele, não somos mais temporais. Somos eternos, aqui e agora.
O universo de Spinoza é uma unidade viva. Nele a mente e o corpo, o pensamento e a ação, a razão e o sentimento, são expressões de um mesmo canto, o canto de Deus, que é o canto da existência. E a filosofia de Spinoza nos convida a cantar juntos, a viver segundo a necessidade, a amar segundo a compreensão e a existir segundo a alegria de saber que ser é participar do todo. Spinoza deu à sua obra o nome de Ética, mas não uma ética de regras ou mandamentos, uma ética como ciência da felicidade, uma geometria do espírito, um caminho para o homem se reconciliar com o universo. Enquanto muitos filósofos falaram sobre o bem e o mal, Spinoza falou sobre o ser e sua potência. O bem, para ele, não é o que agrada a Deus, mas o que aumenta a nossa capacidade de existir. E o mal não é o pecado, mas tudo o que nos torna mais fracos, mais dependentes, mais ignorantes de nós mesmos. Por isso, sua ética é um chamado à alegria. Não a alegria superficial, mas a alegria que nasce do entendimento. Pois entender é reconhecer que nada está contra nós, que o universo não é um inimigo, mas uma expressão do mesmo ser que nos habita. O sábio, diz Spinoza, é aquele que vê a necessidade das coisas e, ao vê-las como são, ama-as como são. A ética de Spinoza é, portanto, um caminho para o amor. Mas um amor racional, profundo, que não nasce do desejo, mas da compreensão. Esse é o amor intelectual de Deus. O homem que atinge esse estado não tem medo, não se submete, não adora, ele participa. Ele sente Deus como o próprio fluxo do mundo em si mesmo. O amor intelectual é um êxtase lúcido, uma alegria sem objeto, um sentimento sem posse, uma paz que nasce do saber que tudo é necessário e que a necessidade é, em si, beleza. Nesse estado, o homem deixa de lutar contra o destino e passa a cooperar com ele. A vida deixa de ser um campo de guerra entre vontade e realidade e torna-se um campo de harmonia entre o que somos e o que é. E a isso Spinoza chama de beatitude, o estado mais alto da alma, onde razão e amor se fundem no mesmo ato de entender. O sábio não espera recompensas, não busca o céu, não teme o inferno. Ele já habita o eterno aqui. Seu paraíso é o conhecimento. Seu templo é a natureza. Seu Deus é o ser infinito em que ele mesmo existe. E é assim que a filosofia de Spinoza se torna uma espiritualidade sem religião, uma ciência da salvação, um evangelho da razão pura. Porque a salvação, para ele, não é um milagre, mas um entendimento. Spinoza não promete o céu. Ele revela que o céu é a compreensão e aquilo que entende, mesmo que por um instante,
mesmo que entre sombras e dúvidas, esse já provou o gosto da eternidade. E assim, sua filosofia não é um dogma, mas uma experiência. Não é uma teoria, mas um caminho. Um caminho que nos convida a viver com lucidez, a amar com entendimento e a olhar o mundo não como obstáculo, mas como a expressão divina da qual fazemos parte. Spinoza ensina que o maior ato de fé é compreender, que o maior ato de amor é aceitar, e que o maior ato de liberdade é ser o que somos, com clareza, com alegria, com Deus dentro. No final, Spinoza não quis convencer ninguém. Quis apenas mostrar que a verdade é uma luz que sempre esteve acesa dentro de nós, e que tudo o que precisamos fazer é retirar as sombras, porque Deus não é um mistério a ser adorado, é uma realidade a ser vivida. Há homens que deixam livros e há outros que deixam um caminho. Spinoza deixou ambos, mas, acima de tudo, deixou uma luz, a luz do entendimento, aquele brilho silencioso que nasce quando a mente e o coração se tornam um só ato de clareza. Enquanto o mundo brigava por Deus, ele o encontrou no sopro das coisas. Enquanto outros o adoravam em templos, ele o sentiu no ar, nas pedras, nas flores, nas lentes que polia. E quando foi excluído pelos homens, ele foi acolhido pela própria natureza, que o ensinou a viver sem medo e a morte sem tristeza. Para Spinoza, nada morre, tudo apenas muda de forma. E nesse fluxo infinito, cada existência é um verso de Deus. Cada pensamento é uma centelha da eternidade. O que ele nos deixa é um convite: viver com inteligência, amar sem posse, entender sem ódio, aceitar sem resignação. Porque entender é o mesmo que amar, e amar, para Spinoza, é reconhecer-se no todo. A vida, então, não é um teste, nem uma prova, nem uma estrada para o céu. A vida é o próprio céu, e já estamos nele quando somos capazes de ver. Por isso, talvez o maior ensinamento de Spinoza seja a serenidade, a sabedoria de aceitar o que é, de confiar na ordem invisível que tudo sustenta, e de saber que, mesmo quando a noite cai, a luz não se apaga, ela apenas muda de lugar. No silêncio do seu quarto, entre livros, lentes e pensamentos, Spinoza viu Deus sem precisar vê-lo. E talvez essa seja a visão mais pura de todas, a de quem entende que o divino não está no céu, mas em cada respiração do mundo. E se você, ao ouvir essas palavras, sentiu um sopro de clareza, uma paz que não se explica, saiba, por um instante você viu como Spinoza viu. Se você chegou até aqui, meu agradecimento é profundo.
Você acabou de acompanhar um dos pensamentos mais revolucionários da história humana. O de um homem que ousou ver Deus não como um senhor dos céus, mas como a própria natureza viva, infinita e necessária. Se essa reflexão tocou você, se sentiu a presença do pensamento em movimento, então haja agora. Curta, inscreva-se, compartilhe e faça parte desse espaço onde o conhecimento respira. Sua participação é o que mantém viva a voz humana do canal Ágora. E assim nos despedimos com honra, com gratidão e com a certeza de que o próximo ensaio filosófico trará outro fragmento desse imenso mistério que é pensar. Até lá. Canal Ágora. Venha e veja.